Quem é Jesus? Montando quebra-cabeça. O maior quebra-cabeça que o mundo já conheceu é a identidade de Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Assim perguntou Jesus no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 79. Para responder, temos de montar as muitas peças do testemunho do Novo Testamento sobre a identidade e o significado de Jesus. O Novo Testamento vê Jesus como o cumprimento do povo de Israel. Mateus afirma várias vezes que Jesus é o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. É o Messias, o esperado, o mensageiro do povo de Deus. Uma série de títulos são usados para referir-se a ele, e cada um nos diz algo especial. Ele é o Senhor, que é o mesmo título usado para se referir a Deus no Antigo Testamento. Ele é o Filho de Deus, o Filho do homem. Algumas vezes, ele é chamado explicitamente de Deus. O Novo Testamento não deixa dúvida de que Jesus é o nosso Salvador. Assim está escrito no Evangelho de Jesus segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 11. Esse tema ecoa por todo o Antigo Testamento. O povo de Israel, lembrado constantemente de que não se pode salvar e não pode ser salvo pelos ídolos das nações circunvizinhas. É o Senhor, somente o Senhor que o salva. Isaías 45, 21 a 22. Com pleno conhecimento de que só Deus pode salvar, os primeiros cristãos não hesitaram em afirmar que Jesus era o Salvador. Não se tratava de um mal-entendido de pessoas que ignoravam o Antigo Testamento. Era simplesmente o reconhecimento de que Jesus conquistou através da cruz e da ressurreição. Contudo, se Jesus fez algo que apenas Deus pode fazer, quem foi Jesus? Podemos ver aqui uma pista sobre essa sua verdadeira identidade. Jesus foi levantado por Deus dentre os mortos. Esse evento permeia todo o Novo Testamento. É visto como boa notícia para os que creem, os quais compartilharão a ressurreição. Essa ocorrência também nos informa algo sobre a identidade de Jesus. Segundo o apóstolo Paulo, a ressurreição de Jesus nos diz que ele é o Filho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4. Pedro afirma que ele demonstra que ele é o Senhor, o Messias. Atos capítulo 2, versículo 33. Os evangelhos registram palavras e ações de Jesus que lançam luz sobre sua identidade. Um ótimo exemplo está na descrição que Marcos faz da cura do paralítico. Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Jesus disse ao paralítico que os seus pecados estavam perdoados, provocando raiva e assombro em parte dos mestres da lei, que assistiam de perto. Ele está blasfemando, assim falaram eles. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Marcos capítulo 2, versículo 7. Estes mestres da lei estavam certos. Apenas Deus pode perdoar o pecado. Então, o que isso nos diz sobre a identidade de Jesus? O fato é que Jesus não teria o direito ou autoridade de proferir essas palavras se ele fosse apenas homem. Jesus, porém, declara possuir autoridade para perdoar e curar homem. Marcos 2, 10 a 11. Perceba que a ação de Jesus, teoricamente, só poderia ser praticada por Deus. Se Jesus pode fazer o que somente Deus pode fazer, temos uma indicação vital sobre sua identidade. Jesus é Deus. Os evangelhos mostram o mistério da identidade de Jesus. Os escritores dos evangelhos queriam que juntássemos todas as pistas deixadas por Jesus e descobrirmos quem ele é realmente. Há muitas evidências que juntam para chegarmos ao veredicto final sobre a identidade de Jesus. A teologia tenta reuni-las e extrair-lhes o sentido. Então, que resultado conseguiremos? O que obteremos ao reunir todas as peças? Duas grandes conclusões surgem. Em primeiro lugar,
Jesus é um ser humano genuíno. Ele sentiu dor, chorou, experimentou o significado da fome e da sede. Mas essa ideia sozinha não é suficiente para fazer justiça ao retrato bíblico de Jesus. Devemos passar à segunda conclusão para entender o porquê. O Novo Testamento insiste que Jesus é bem mais que um ser humano, sem negar de maneira alguma a realidade humana de Jesus. O Novo Testamento declara que ele é o Filho de Deus, atribuindo-lhes palavras e ações reservadas exclusivamente a Deus. Jesus não é apenas um homem que faz o que só Deus pode fazer, como nos salvar e perdoar pecados. Ele é capaz de fazê-las por causa de quem ele é. Por ser Deus, Jesus é capaz de fazer o que Deus faz. A teologia estabelece que essas duas conclusões são, primeiro, necessárias e, segundo, justificadas. Resultam de uma longa e apaixonada análise da pessoa total de Jesus. O que ele disse e fez, o que ele foi, o que foi feito com ele e como as pessoas reagiram a ele. Nenhuma outra forma de pensar sobre Jesus faria justiça às evidências bíblicas. Os teólogos se referem a essas conclusões como as duas naturezas de Cristo, afirmadas no Credo de Nicéia, que se refere a Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Pode parecer uma lógica frágil. Contudo, é a única maneira de fazer justiça ao significado total de Jesus. A razão humana é simplesmente incapaz de entender esse conceito, mas é essencial para entender de modo correto a identidade e a importância de Jesus. Para esclarecer esse ponto, analisemos a próxima questão. O que aconteceria se deixássemos de lado uma das conclusões acima apresentadas? Por exemplo, seria muito mais simples se tratássemos Jesus como um mero ser humano e parássemos de falar sobre ele como Deus. Solucionaria nosso problema lógico em um instante. Certamente resolveria. Contudo, em contrapartida, haveria consequências fatais. Se Jesus era apenas humano, não poderia ter-nos resgatado. Somente Deus pode salvar. Ele não poderia revelar-nos a Deus. Somente Deus pode revelar-se. Acabaríamos num entendimento lógico que distorceria a identidade de Jesus e destruiria o Evangelho. Também poderíamos pensar em abandonar qualquer conversa sobre a humanidade de Jesus. Novamente, uma lógica perfeita, mas isso significaria deixar de lado muitos conceitos fundamentais do Evangelho. Se Jesus não é humano, como nós, então ele não sofreu de verdade. Ele não pode se identificar conosco e não podemos falar de remissão vicária de Deus. Se Cristo foi apenas homem, então ele é totalmente irrelevante para qualquer reflexão sobre Deus. Se ele era somente Deus, é totalmente irrelevante para a experiência da vida humana. A teologia nos mostra que precisamos afirmar as duas naturezas de Cristo e o que perdemos se a negarmos. Mas, acima de tudo, confirma a coerência do entendimento cristão da identidade de Jesus. Jesus é Deus homem, ou homem Deus, o Emanuel, o Deus conosco.